que Pedro quer dizer? Quem já descarregou um caminhão de cimento como eu, sabe que você pegar 50 quilos e jogar para cima é complicado. Você pegar aquilo que é negativo, os traumas, as complexidades, as inferioridades, as justificativas emocionais para o desespero, lançar para cima é difícil. A ansiedade é aquilo que vai pesando. Não consigo, não posso, não tenho, não vou. A ansiedade é o sentimento de frustração daquilo que você não teve e fica perguntando por que não tive. A ansiedade é a antecipação do sofrimento. Não fez, mas ainda nem viveu, mas já está dizendo, não vai dar certo. A alma vai pesando, mas o Pedro está dizendo, lance sobre ele. Lançar para cima aquilo que é pesado é difícil, mas largar aquilo que é pesado é fácil. Pedro não está dizendo para lançar para cima. Pedro está dizendo assim, se você está na presença dele, largue aquilo que está te fazendo sofrer. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, apenas o versículo de número 7. Aleluia. Quem achou, diga graças a Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Desejo a sua participação nessa leitura, por favor. Após a minha leitura, eu gostaria que a igreja lesse o mesmo versículo, por favor. Eu vou ler o versículo 6 e a igreja vai estar lendo o versículo 7. Amém? Nos diz assim o texto. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Versículo 7, a igreja, 1, 2, 3. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Repita comigo, porque ele tem cuidado de nós. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Quando os irmãos estão se organizando, sentando, quero externar meu sentimento de louvor e gratidão, Senhor, pela vida do pastor Newton, pela vida do Geniel, pela vida de toda a diretoria aqui da The Blues, que tem me abraçado, acho que uns 3 anos que eu tenho vindo aqui, né? Foi a primeira vez que eu tive uma experiência forte, mas muito forte, foi com frio. Só os fortes estão entendendo o que eu estou falando. Teve um domingo de manhã aqui que eu usei até uma manta para poder pregar, né? Oh, Jesus descrente. Mas eu disse, Senhor, eu vou pregar lá em novembro, mas livrai-me, Senhor, do frio. E Deus ouviu o meu clamor. Hoje eu acordei assustado, vi as nuvens, assim, o Senhor, né? Pastor, muito obrigado mesmo pelo carinho, a confiabilidade. Que honra estar ministrando nos 86 anos desse belo trabalho, nos 25 anos dessa inauguração. Deus te abençoe. Estou achando o irmão mais musculoso, assim, mais fit, né? Isso é legal. Deus te abençoe. Muito obrigado. Passando em Brasília, quiser comer um cuscuz, a minha casa está aberta, tá bom? Cláudio, canção e louvor, pastor, irmão Cláudio. Nordestino tem isso, né? A questão da letra do nome, né? Lá em casa são 5 irmãos, não é para rir não, viu? Aí minha mãe batizou, deu o nome dos 5 assim: Marcos, Márcia, Márcio, Messia, Michele. Aí quando mamãe ia chamar a gente, mamé, mimomu, corre, né? Aí eu herdei isso, né? Lá em casa não é para rir não. São 4 filhos, glória. Eu disse assim, minha mulher é muito bonita, eu digo, vou fazer logo 4, ela não queria desistir. Aí lá em casa é Mainara, Mariana, Mateus, Márcio Júnior. Oh, meu Deus do céu. Deus abençoe meus pastores, excelentíssimo prefeito, excelentíssimo vice-prefeito, presidente da Câmara. Deus os abençoe. Uma honra estar com vocês aqui. Quem veio ontem? Isso. Ontem eu não sei se os irmãos vão concordar, mas ontem eu fui muito confrontado pelo Senhor, né? Quando nós falamos sobre a teoria do cristianismo, é bom, mas quando nós estamos dispostos a praticar o cristianismo, e uma das maiores marcas do cristianismo é o amor ao próximo, nos confronta. E ontem a temática foi sobre nós não podemos deixar ser vencidos pelo mal, mas devemos vencer o mal com o bem.
E eu confesso aos irmãos que até às 3 horas da manhã meu coração foi moído por Deus. E eu pedi ao Senhor uma palavra hoje. E eu digo aos irmãos que vocês têm muita fé. Que eu pregar ontem, pregar hoje, pregar amanhã, ainda pregar terça-feira, Jesus tenha compaixão da minha alma. E eu gostaria que você viesse terça. Eu estou com uma palavra sobre dia 31 de outubro. Nós vamos completar 500 anos de celebração da Reforma. Nós vamos estar falando sobre as solas, as 5 solas, e sobre a maior expressão das 95 teses de João Calvino, acerca que o justo viverá pela fé. Mas vem para cá. E eu estou direcionado por Deus a transmitir a vocês uma mensagem que, para a nossa geração, da igreja pós-moderna, ou dos conflitos externos para os internos da igreja, eu acredito que numa mensagem de 30 minutos Deus tem algo novo para lhe falar. Eu estive lendo alguns livros, pois como pastor eu me considero também um educador e um construtor de opinião e comportamental. E para quem é pregador, ou trabalha com pedagogia e é pregador, sabemos que os últimos meses, os últimos anos, existe uma missão, não só nacional, mas uma missão mundial da desconstrução da família tradicional. Existe uma visão de alguns antropólogos, sociólogos, psicólogos e psicanalistas, que eles afirmam que o mal da sociedade é a cultura cristã-judaica, ou o sistema patriarcal de família. E tem sido introduzido algumas filosofias extremamente perigosas, que, se Deus me permitir, amanhã eu quero abordar isso mais um pouco. Mas esse tipo de comportamento é um fermento que as pessoas estão pegando as suas experiências traumáticas, ou seja, as subjetividades que esses adquiriram no seu comportamento social, familiar, geraram neles traumas e até mesmo sentimento de ódio. Então eles dizem, não, eu estou vivendo esse trauma, esse ódio por causa desse comportamento social e cultural. Então, o meu inimigo é todo o sistema que vai contra o meu comportamento individual. E lendo algumas postagens e acompanhando alguns pensadores, eu descobri que a Bíblia, como diz o pastor Billy Graham, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. E esses conflitos ideológicos ou esses conflitos comportamentais ou culturais não é só uma coisa da pós-modernidade, ou como diz um filósofo francês da geração supermodernidade. Já tem sido, desde os primórdios da Mesopotâmia, todo o comportamento que o homem vem desde o espírito de Nirod é que os homens destruam a imagem de Deus na vida do homem. Os irmãos concordam comigo? Me dê sua atenção. E hoje eu sou impulsionado a falar sobre algo que é extremamente perigoso para a fé cristã. O que, pastor? Existe um escritor muito interessante em seus pensamentos, mas não considero ainda teólogo, mas a sua crença no Criador e o seu comportamento como educador chamou a atenção. Augusto Cury, ele afirma que por algum tempo a sociedade era tratada que o mal desse século, olhem para mim por gentileza, seria a depressão. E a depressão seria uma dor psíquica contínua. E que por causa desta depressão, ou dessa tristeza, ou desse desconstruir das emoções positivas, estão levando uma geração de pensamentos e emoções doentes. E eles afirmam em toda a concepção que o mal do século seria a depressão. Mas recentemente alguns doutores estão afirmando que o mal desse século é a ansiedade, ou sentimentos construídos por um meio imediatista, sentimentos construídos por uma sociedade materialista. Ou seja, para que você entenda melhor o que eu estou dizendo, a primeira coisa que algumas pessoas pegam de manhã ou interagem de manhã não é com os indivíduos, é com os objetos.
A primeira coisa que a pessoa dá atenção assim que ela acorda não é dizer ao filho, ou ao pai, ou à mãe bom dia, ou good morning, ou como diz lá no Ceará, ou shake my love. Não, é pegar no celular, mexer no celular e dar atenção ao celular. Então vai se construindo uma geração totalmente vazias de relacionamentos. E vive uma geração de relacionamentos superficiais. Mas não, pastor, eu sou crente, eu entro na unção de ninja, eu estou de boa. Mas Paulo, cara polêmico, não vou dizer que ele é polemista, mas ele pega quase 1100 anos de teologia judaica, da chamada dicotomia, que a alma, a parte psíquica e a parte espiritual do homem era uma coisa só, e vinha a parte biológica e se eram unidos os dois. Mas Paulo vem, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, durma não, por gentileza. Paulo vai dizer que o Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e... Paulo coloca que existe 3 necessidades da construção do homem: corpo, espírito e alma. E não vamos ser hipócritas. Nós não passamos 24 horas falando em línguas estranhas. Nós não ficamos 24 horas sendo extremamente espirituais. Nós vamos se deparar com uma sociedade de pensamentos negativistas, pessimistas, superficiais. E quando você liga a televisão, você vai me entender. Os veículos de comunicação, quer seja por porte privada ou livre, as informações que recebemos são negativas, desconstrução e extremamente palavras de mal. Mas se eu fosse você, eu adorava comigo. Porque Jesus disse lá em Lucas capítulo de número 21, versículo 28, quando virem que essas coisas estiverem acontecendo, nação contra nação, reino contra reino, peste, praga, o mar se levantando, os homens com medo, levantai vossos olhos para o céu, porque de lá virá a vossa redenção. Quem crê que Jesus está voltando? Mas ele diz que a depressão é uma ação daquilo que já é existente no homem, que se chama ansiedade. Agora vem comigo na revelação, que eu estou cheio de Jesus. Passa-se uma evolução de conhecimento, que a psicanálise ou a psicologia, ela vem de uma influência da filosofia religiosa, depois vem da filosofia, e depois vem a construção da psicanálise e da psicologia. De tanto que eles criticam sobre o sentimento ateísta deles, mas a construção do conhecimento antropológico do homem vem da religião. Aí Jesus é o cara. Chega um camarada, um pescador, que se não fosse judeu ia dizer que era cearense, porque além de falar muito, era bravo, porque ainda andava com peixeira, porque cortou a orelha de Malco. Isso é minha tese das minhas heresias pessoais. E segundo as tradições teológicas, quem escreve a primeira e segunda carta de Pedro é João Marcos, sobrinho de Barnabé, pastor auxiliar de Pedro em Roma, porque Pedro não sabia nem ler e nem escrever. Aí Jesus pega um cara, vem comigo por gentileza, que não tem doutorado, que não tem mestrado, eu estou sentindo Jesus aqui, que não tem um currículo intelectual, que está 2000 anos antes de qualquer construção da ciência antropológica, que estuda a parte da psiquiatria humana, e depois de 2000 anos os supostos grandes mestres admitem que o mal da sociedade pós-moderna é ansiedade. Aí vem um pescador, crente, cheio de Deus, escreve lá. Quem gosta de Bíblia está entendendo. Humilhai-vos, se rendam, se prostrem, se entreguem, corpo, espírito, emoções, temperamento, personalidade a Ele. Se prostrem, se humilhem, que há o tempo dele, não um tempo circunstancial.
não um tempo momentâneo, não um tempo cronos, mas o tempo kairos de Deus. Ele vos exaltará. Se fosse você, adorava depois que eu vou dizer. E ele diz: lançai sobre ele toda a vossa, porque ele tem